Coloca a mão direita na Bíblia, na sua palavra. Vamos pedir direção ao Espírito Santo agora. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Pai, nós entregamos a direção sem a revelação da palavra. Estou 100% na tua dependência, Senhor. Peço a ti a direção, a revelação e o entendimento de ti, ó Espírito Santo de Deus. Nós entregamos a revelação, uma direção. Vem de conta a necessidade da tua igreja, Senhor. Que todos sejam abençoados pela tua santa e poderosa palavra. Nós entregamos tudo em suas mãos, pelo poderoso nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Glórias a Deus. Essa palavra que nós vamos ler agora fala a respeito do homem chamado Jó. Amém? Jó, a palavra fala que você já conhece essa história de Jó. Jó era um homem justo e íntegro. Jó, ele temia Deus, andava com Deus. Jó respeitava a Deus. E a Bíblia fala que Jó era dos homens mais ricos da sua época, do seu tempo e da sua terra. Amém? A palavra fala que Satanás, ele provou a fé de Jó. E Deus, ele permitiu que Satanás tocasse na família. Deus, ele permitiu que o diabo, Satanás, tocasse na sua vida financeira. Deus, ele permitiu que Satanás tocasse na sua saúde. Só que Satanás não pôde tocar em uma coisa de Jó. Não pôde tocar na sua fé. Porque a fé é a coisa mais importante que o homem tem. A sua crença em Deus. O dia que o homem perder a sua fé, ele está arruinado, ele está acabado. Porque ele não tem mais ninguém se apoiar. Ele não tem mais ninguém quem buscar força. Ele não tem mais ninguém quem buscar socorro. Mas como a palavra de Deus fala, que tudo é possível ao que crê. Que a fé é a convicção de fatos que ainda nós não vimos. Mas nós cremos dentro do nosso coração que Deus, ele vai ajudar. Mesmo se nós estivemos passando por muitos problemas. Como a palavra fala, por muitas tribulações. Mas o homem que tem fé em Deus vence. E vence tudo, porque a palavra fala que o nascido de Deus vence tudo, vence o mundo. E nesse livro, Jó, capítulo 41, a palavra fala que Jó, ele estava se justificando diante de Deus. E Deus, ele começou a falar para Jó, fala assim: Jó, você estava, Jó, quando eu criei os céus? Quando eu criei as estrelas? Você estava, Jó, quando eu fiz os mares e coloquei portas e coloquei barreiras para ela, limite? Você estava lá? Você fez as estrelas e você chama cada uma pelo nome? Você fez o hipopótamo? Você fez os animais? Jó, o que? Deus, ele foi falando de todas as suas obras. Que Deus, tudo que Deus faz, Deus ele faz tudo perfeito. Se o mundo está como está hoje, é porque o ser humano destruiu o mundo. Mas tudo que Deus faz, Deus, ele faz tudo perfeito. Porque Deus, ele é perfeito. Ele faz tudo que é bom. Quando Deus, ele formou os céus e a terra, a Bíblia fala, Deus formou os céus e a terra em 6 dias. E no 7º dia a palavra fala que Deus descansou. E no 6º dia, Deus falou assim, ó, Deus fez tudo e Deus achou tudo bom. Porque tudo que Deus faz é perfeito. E a palavra fala a respeito de uma criatura que Deus, ele criou. Que o homem não podia dominar ele. Mas Deus, ele dominava. Deus, ele tem poder para dominar todas as coisas. A palavra fala que Deus, ele abate e humilha o soberbo. Quem que é o soberbo? Aquela pessoa que pensa que não precisa de Deus, o soberbo.
que fala assim: o meu Deus é o dinheiro, essa pessoa será abatida. Se não se arrepender, ela será humilhada pela mão de Deus. Amém? Vamos ler a palavra. Fala assim, ó. Jó, capítulo 41. Só lendo o capítulo 41 fala assim, ó. Podes tu com anzol apanhar o crocodilo? Olha aqui para mim. Nessa palavra, na tradução revista e atualizada, na revista atualizada dos dias atuais, fala a respeito de crocodilo. Mas se você pesquisar na tradução antiga, a tradução original, não é crocodilo. Fala assim: podes tu com um anzol apanhar? Fala a respeito de um monstro marinho gigante chamado Leviatã. Só você procurar nas traduções antigas de 1948, não fala crocodilo, não fala a respeito de um monstro marinho chamado Leviatã. E Deus criou esse monstro marinho que o homem não podia dominar ele. Vamos ler agora Jó 41:18. Fala assim a respeito desse monstro marinho, Leviatã. Fala assim, ó. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva, como o brilho da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de juncos que ardem. O seu hálito faz incendiar os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são como pegadas entre si, são fortes, todas fundidas nele imóveis. O seu coração é firme como a pedra, firme como a mão de baixo, uma engranação, uma coisa que tem muita força, uma coisa que ninguém pode mexer e parar. Versículo 25. Levantando-se ele, treme os valentes. Quando irrompe, ficam como se fora de si. Se o golpe de espada o alcança, de nada vale, nem de lança, nem de dardo ou de flecha. Para ele, o ferro é palha, e o cobre, pau podre. Acerta e não faz fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho, em nada. Os porretes atirados são para ele como palha, e ri-se do brandir da lança. Debaixo do ventre há escamas pontiagudas. Arrasta-se sobre a lama como instrumento de debulhar. As profundezas faz ferver como a panela. Torna o mar como cadeira de ungento. Após si deixa um suco luminoso. Ele deixa um caminho luminoso onde ele passa, nas águas do mar. Ele fazia isso. Ele passava nas águas do mar e deixava um caminho luminoso. Esse era o Leviatã. Após si, no versículo 32, após se deixa um suco luminoso. O abismo parece ter-se encandecido. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo que é alto. O rei sobretoa os animais orgulhosos. Olha que coisa maravilhosa. Deus, a palavra fala, é Deus que está falando aqui. Ele criou esse monstro marinho. Esse monstro marinho existiu. Os estudiosos falam que Jó foram um dos livros mais antigos. Chegado depois de Gênesis, provavelmente. Foi um dos primeiros livros, o livro de Jó. Os homens mais antigos da Bíblia também. Amém? Depois do livro de Gênesis.
um dos livros mais antigos. E a Bíblia fala que Deus, ele criou esse monstro marinho gigantesco. E o homem não podia com ele. O homem não podia parar ele. Amém? Esse monstro, ele era temido. Tudo que o homem usava contra ele não servia para nada para parar. Ele não tem medo para quê? Medo de nada. Mas a Bíblia fala que Deus criou esse monstro. Por que Deus está falando isso? Falando isso para Jó e falando para cada um de nós. Olha, coisas grandiosas, coisas poderosas, vem da mão de Deus. Se eu quero coisas grandes, se eu quero um milagre sobrenatural, se eu quero uma cura que a medicina, o homem não pode fazer, o médico não pode fazer, então Deus, o grandioso, o que faz coisas grandes, ele tem poder para fazer, porque Deus, ele faz coisa grande. O homem não podia com esse animal, esse monstro marinho. Mas Deus o quê? Deus, ele criou ele. Olha, o que Deus, ele faz é coisa grande. Coisas pequenas a mão do homem faz, mas coisas maravilhosas, cura sobrenatural, portas abertas, que Deus, ele faz a estéril mãe de filhos, faz o pobre assentar ao lado de príncipe, fazer ele próspero, rico e abençoado. Deus, ele tem poder para fazer isso. É isso que Deus fala. Que nós não devemos olhar para baixo, nós temos que olhar para cima, olhar para Deus. Não temos que ficar focando e olhando para os problemas. Eu estou passando por esse problema agora. Não, eu tenho que olhar para Deus e falar assim: olha, eu estou passando por esse problema, mas do Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou as águas, os mares, os céus, as estrelas, o Deus que faz o planeta flutuar na atmosfera. Que coisa maravilhosa! Que Deus, ele faz as estrelas e chama cada uma pelo nome. Esse Deus vai me ajudar, porque ele deixou escrito na palavra: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão envergonhados e desmerecidos. Então, se eu crer em Deus, Deus, ele vai me honrar, abençoar. Mas se eu desprezar Deus, eu serei envergonhado, porque a minha luta é espiritual, não é contra o homem. A minha luta é contra Satanás. A luta é espiritual. Amém? Aí Jó, depois que Deus falou assim, ó, olha, você estava do meu lado, Jó, quando eu criei as águas, quando eu criei as terras, quando eu criei as estrelas, quando eu coloquei limite nas águas, quando eu fiz a terra flutuar, quando eu coloquei limite em todas as coisas, quando eu fiz as nuvens, quando eu coloquei limite nos oceanos, você estava lá? Quando eu fiz o Leviatã, quando eu fiz esse monstro marinho, que Deus, ele fez, que o homem não podia com ele, mas eu fiz ele. Sabe o que Jó falou? Jó 42, vamos ler que está escrito aí, ó. Olha o que Jó falou. Então respondeu Jó ao Senhor: sei bem que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que coisa maravilhosa. É assim que pensa o homem e a mulher de Deus. Quem é crente, quem tem fé, Deus pensa assim. Pensa igual o Jó, que Jó falou. Jó 42 falou assim, ó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Diga glórias a Deus. É isso que Deus quer que a gente venha pensar. Pensar igual Jó. Deus pode todas as coisas, e nenhum projeto de Deus pode ser frustrado. Ninguém pode parar o que Deus vai fazer na sua vida pela fé, pela obediência à palavra de Jesus. Mas não só isso. Versículo 3 fala assim, ó. Quem é aquele, como disseste, que nem conhecimento encobre o conselho? Está falando de Deus. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais. Está isso daí? Para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. E tu me ensinarás. Que coisa maravilhosa. Jó falou assim, olha, fala para mim, Senhor, me ensina. Fala para mim que eu vou ouvir e o Senhor vai me ensinar. Que coisa maravilhosa. Versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir,
mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Depois de Jó, depois no versículo 10, que a Bíblia fala? Deus restaurou a prosperidade de Jó. Deus deu tudo em dobro e Satanás tirou de Jó. É assim que nós devemos pensar. Que o nosso Deus é grande. Que esse problema que nós estamos passando agora, logo ele vai passar. Maior do que o problema que nós estamos passando, que você está passando agora, é o poder e a mão de Deus. Olha para os céus e vê a grandeza de Deus. Olha para o mar e vê a grandeza de Deus. Olha para todas as coisas e veja a mão de Deus, o que a mão de Deus fez. Olha para você no espelho e veja como que Deus, ele fez você à imagem e semelhança dele, e os seus órgãos, ele fez tudo perfeito, porque Deus, ele faz tudo perfeito. O seu órgão, cada órgão tem a sua função e tudo bem dividido. Que coisa maravilhosa. Só Deus é grande. Não olha para os seus problemas. Não olha a grandeza do seu problema. Olha a grandeza, o poder de Deus. Você vai vencer pela fé. E dependendo do problema que você está passando agora, tenha fé em Deus, que esse problema logo passa. Maior é o poder de Deus, maior as obras de Deus que vai fazer na sua vida do que esse problema que você está passando agora. Deus, ele é poderoso e é grandioso. Diga glórias a Deus. Pode fechar a Bíblia, a palavra de Deus agora. Pode fechar. Deixa do seu lado. Já quero fazer oração, não vou demorar. Já pega o copo com água. Já pega tudo que representa a sua vida, a sua família. Você fala assim, pastor, posso colocar a peça de roupa? Usa a sua fé. Peça de roupa, fotografia, documento, chave de causa do automóvel, carteira de trabalho, tudo que representa a sua vida, a sua família. Eu vou fazer uma oração especial pela sua casa. Vou fazer uma oração especial por todas aquelas pessoas que se encontram internadas nos hospitais, contaminadas com essa doença, com essa pandemia Covid-19. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Pega o copo com água, coloque tudo perto de você aí. Eu quero fazer uma oração especial. Fecha os olhos agora. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. O Senhor é poderoso, o Senhor é bom. Te agradecemos pela palavra, pela mensagem, Senhor. Só o Senhor é grande, o homem nada é. Como Jó falou, Senhor, bem, tudo pode, Senhor. O Senhor tudo pode. E nenhum dos seus projetos, Senhor, pode ser impedido, porque o Senhor é maravilhoso. Ah, Senhor, eu sempre me lembro quando o Senhor falou para Moisés, Pai, que o Senhor ia dar carne para aquele povo comer. Não só um dia, uma semana, mas um mês todo. Eles iam comer até sair pelo nariz. E a palavra fala, como está escrito, que o Senhor fez sair codornizes do meio do mar. E a Bíblia fala que houve codornizes cerca de 60 centímetros de altura e vários quilômetros. Só o Senhor é grande. O Senhor mesmo disse, o Senhor mesmo falou para Moisés, Moisés, você terceia a mão do Senhor, você cortou o braço do Senhor? Agora você verá se o Senhor não tem poder para fazer isso. E o Senhor fez sair codornize, pássaro do meio do mar. Porque só o Senhor é grande. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha fazer coisas grandes na vida do teu povo. Venha tocar e curar, Senhor, o que a mão do homem não pode fazer. Julga a causa na justiça. Faz a pessoa receber o dinheiro que é devido. Faz acontecer milagres na família. Senhor, dá ordem a anjo com espada de fogo desembanhada. Espírito Santo de Deus. Guarda a vida desta pessoa. Guarda a sua família, Senhor. Livra e proteja do mal. Livra do acidente, do assalto, Senhor. Do espírito da morte, de toda a pandemia de Satanás maligna. Guarda de toda enfermidade e todo sofrimento. Como está escrito na tua palavra, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a sua casa. Que a vida e a família do teu povo, todos sejam salvos, protegidos e abençoados. Dá ordem a anjos com espada de fogo, visita, Senhor, a cada pessoa que se encontra internada naquele hospital, aquelas pessoas entubadas, aquelas pessoas, Senhor, acamadas, pessoas muitas vezes decepcionadas, desanimadas. Senhor, toca naqueles corações. Toca naqueles corpos, Senhor.
Toca para trazer cura. Toca para trazer saúde. Toca para trazer vida. Ó Espírito Santo de Deus. Da vida, Senhor. Repreendo o espírito de enfermidade. Repreendo o espírito da morte. Que todos sejam tocados e abençoados. Eu determino, Senhor, que o teu povo. Eu determino que a família do teu povo. Eu determino todas aquelas pessoas que perderam seu ente querido. Que elas sejam consoladas e abençoadas. Eu determino que essa semana seja uma semana de vitórias. Eu determino que essa semana seja uma semana de boas notícias e portas abertas. Eu determino todos abençoados. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glórias a Deus. Todos bebam da água consagrada agora. Beba com fé. Glórias a Deus. Eu tenho certeza que essa semana seja uma semana de bênção e de notícias boas, porque a mão de Deus está sobre a sua vida e os anjos de Deus, os anjos com espada de fogo desembanhada, estão aí onde você está e ao lado de toda a sua família também. Fique na paz do Senhor Jesus, que a misericórdia e a graça de Deus esteja sobre a vida de todos. Deus abençoe a todos. Boa noite, fique com Deus.